perguntando como é a cadeia lá na Espanha. Existe alguma informação sobre como é esse presídio onde o Daniel Alves está nesse momento? É algo comum ou não? Tem alguma coisa especial? Talvez seja uma curiosidade de mais pessoas também. Existe, e não vou falar 100% da informação que eu tenho, porque a gente está preparando a reportagem aí, exatamente sobre isso, sobre como são os presídios na Espanha, enfim, sobre como é esse presídio que o Daniel Alves está, mas o ambiente de presídio na Espanha ele é bem diferente do ambiente que a gente está acostumado a ver no Brasil, né? Eu pude conversar esses últimos dias com pessoas que estiveram, ex-internos, né, que passaram, cumpriram pena em presídios aqui, e eles me contaram alguns detalhes que me fizeram entender melhor como funciona o sistema penitenciário aqui, né? Tem duas coisas que me ficaram bem claras, que uma foi que aqui existe uma tendência e uma tentativa de que os presos, nos momentos que eles estão fora das celas, eles nunca se sintam presos. Eles olhem para frente e nunca vejam um muro assim de 10 metros de altura, intransponível. Então, as prisões aqui, elas têm esplanadas, jardins. Brians 2, por exemplo, tem piscina, tem biblioteca, tem salas de aula para quem quiser estudar. Se algum preso, por exemplo, não sei, um preso de outro país que esteja aqui, né, um interno de outro país que esteja em Brians 2, por exemplo, e queira aprender espanhol, aprender catalão, tem professores, enfim, a ideia central, que é de todos os presídios, ou de todas as penitenciárias do mundo, mas que não é aplicada, né, em vários desses lugares, é realmente reeducar e reinserir os internos, né, os presos na sociedade. Então, um desses ex-internos com os quais eu conversei, ele começou a estudar direito, por exemplo, à distância, numa universidade à distância que se conecta com os computadores da universidade, da penitenciária, especialmente para dar aula aí para esses internos, né, para os detentos. E ele também aprendeu a fazer marcenaria, aprendeu a fazer, teve aula de artes plásticas, tem gente que aprende idiomas, enfim. A ideia é que os internos, né, os detentos, saiam melhores e com mais capacidades, mesmo de trabalho e de outros tipos de capacidades e habilidades do que eles entraram, para que eles consigam superar, né, esse rótulo de ex-detento, de ex-presidiário, e se inserir novamente na sociedade aqui, né? São todas as penitenciárias aqui, elas têm as celas, elas respeitam, não só na Espanha, na Europa toda, né? Respeitam uma regulamentação feita pela União Europeia, né? Vale para todos os países membros da União Europeia, claro, de alguns mínimos espaços, enfim, você tem que ter tantos metros quadrados, no mínimo, para cada preso, tem que ter tantas horas fora da cela, enfim, há toda uma regulamentação que é seguida e que é seguida com muito critério pela maioria das penitenciárias aqui, pelo menos das que eu pude saber como funcionam, né? Hoje eu estava até lendo aqui exatamente isso quando a gente entrava no programa, um documento, um daqueles PDFs enormes, sobre todas as instalações da prisão, né, da penitenciária de Brians 2. Então tem aí todos os dados, tamanho das celas, horários, enfim, tem vários tipos de informações. E eles têm quase, os dois internos com que eu conversei me falaram isso, é quase uma vida normal. Às vezes você esquece, por alguns segundos você esquece que você está numa penitenciária, aí toca o alarme, você tem que voltar para sua cela, você fala, opa, eu estou na penitenciária. Isso quem me falou foi um ex-interno, não de Brians 2, mas da penitenciária que tem o mesmo padrão, né, todas seguem o mesmo padrão. Então, realmente, a imagem que a gente tem de uma prisão, né, de uma penitenciária no Brasil, com a realidade das penitenciárias na Espanha, é muito diferente. É muito diferente. Esses dias eu estive conversando até com colegas que cobrem jornalismo policial aqui também, e eles viam que eu ficava surpreso com as informações que eles me davam, né, sobre as penitenciárias na Espanha, né, e eu falava, porque no Brasil é bem diferente. E eu indiquei alguns filmes para eles assistirem, espero que eles assistam num dia
que eles não estejam muito para baixo, né? Porque quando eles virem como funcionam as penitenciárias no Brasil, realmente é algo que deixa a gente mal, né? Pelas condições em que são colocados os detentos.